Nesse vídeo eu quero continuar explorando algumas outras funcionalidades da timeline aqui no Audacity. Ok, essa capacidade de clicar e começar a executar rapidamente um áudio é uma coisa que pode ser desligada na timeline. Em algumas horas, em certas situações, esse ícone verde executando um áudio pode ser um pouco chato. Para que essa funcionalidade seja desligada, a gente clica com o botão direito e liga ou desliga esse cara aqui, Enable Quick Play. E aí, quando esse cara está desligado, se eu clicar em qualquer região, ou clicar e arrastar, ou fazer o que quer que eu faça, nada aconteça. Mas eu quero que as coisas aconteçam, por isso eu vou clicar com o botão direito do mouse sobre a timeline mais uma vez e ligar esse cara de novo. E eu vou fazer isso pelo seguinte, no último vídeo que eu gravei, eu deixei ligada uma opção que não é usual no Audacity, ou seja, nas condições de default do programa ela não se encontra ligada, que é esse segundo cara aqui, Enable Drag Selection. O que ele faz é o seguinte, ele permite que a gente selecione uma região quando esse cara está ligado, como ele estava anteriormente, e ao selecionar essa região, esse cara aqui automaticamente marca 2 pontos nos quais o áudio vai ser executado e também cria uma seleção. Quando esse cara está desligado, a gente tem um ponto de entrada e um ponto de saída do áudio, só que sem produzir seleção alguma. Mal o peão começava a rodar, o filósofo perseguia com a intenção de agarrá-lo. Ou seja, quando a área marcada chega ao final, automaticamente o Quick Selection, Quick Play se desfaz. E quando esse cara aqui está marcado, acontece... Quando esse cara aqui está marcado, acontece exatamente o contrário. Esse sujeito é executado e pode ser executado uma segunda vez. Mal o peão começava a rodar, o filósofo perseguia com a intenção de agarrá-lo. Mal o peão começava a rodar, o filósofo perseguia com a intenção de agarrá-lo. Se eu teclar Space uma segunda vez, como eu acabei de fazer agora, ouvir nesse botão aqui. Além disso, quando eu produzo uma seleção ao mesmo tempo em que eu uso a ferramenta do Quick Play, eu posso fazer coisas com essa seleção, como, por exemplo, deletar esse cara. Eu não quero deletar esse cara, por isso eu vou utilizar o Ctrl Z para fazer com que ele retorne à vida. E quando eu faço isso, a seleção se desfaz. Eu posso fazer qualquer outro tipo de coisa com esse cara quando eu mantenho essa seleção ligada desse jeito. Eu posso, por exemplo, editar esse cara para, como eu já mostrei em outros momentos, empurrar esse sujeito para baixo. Enfim, eu posso fazer qualquer outra coisa que eu faria com qualquer outro tipo de seleção. Eu não quero fazer isso que eu acabei de fazer, por isso eu vou utilizar mais uma vez Ctrl Z para fazer esse cara voltar à situação inicial dele. Uma outra coisa que a gente consegue fazer através da timeline é o seguinte: se eu me aproximar muito de alguém, por exemplo, se eu me aproximar bastante desse cara aqui, e o que eu acabei de fazer foi clicar sobre o Zoom Tool e arrastar com o botão esquerdo do mouse pressionado, e quando eu faço isso, a ferramenta produz um zoom sobre a região que eu marquei, tem esse cara aqui sobrando, então por conta disso eu vou fazer isso mais uma vez, eu vou clicar sobre esse cara aqui, marcar essa região aqui e o Audacity recorta esse cara para mim. Quando eu faço isso, eu vou voltar aqui para o Selection Tool, inserir esse ponto de seleção nesse cara. Quando eu faço isso e
teclo o play ou space, a barra se desloca e quando esse cara chegar aqui no final desse segmento do track, a gente automaticamente vai ver a parte que vem depois. Eu acho que algumas horas fica mais fácil mostrar do que explicar. Então vamos lá. Mal o peão começava a rodar, o filósofo perseguia com a intenção de agarrá-lo. E aí a coisa toda segue em frente para o próximo pedaço do track. Só que se ao invés disso eu quiser fazer com que o áudio continue a rolar, mas eu não veja o que vem depois, eu posso clicar com o botão direito do mouse aqui e escolher essa opção. Update Display While Playing, eu deixo esse cara desmarcado e quando eu faço isso e executo o áudio, acontece isso daqui. Mal o peão começava a rodar, o filósofo perseguia com a intenção de agarrá-lo. Não o preocupava que as crianças fizessem o maior barulho. O áudio segue adiante, mas a marcação da barra continua aqui no ponto onde ela estava. Isso pode ser interessante quando a gente está, por exemplo, observando pedaços muito específicos, partes muito específicas do áudio que desaparecem muito rapidamente quando a gente executa esse cara e aí se torna absolutamente um saco fazer coisas como essa daqui. Se viu um menino que tinha um peão já... Ou seja, a barra vai seguindo para diante e a gente perde a possibilidade de editar algum detalhe sobre o qual a gente precisasse fazer alguma modificação. Mas se eu desmarco esse cara aqui... E se viu um menino que tinha um peão... Eu sei que eu posso pegar um trecho específico, como por exemplo esse cara aqui, e fazer alguma coisa com ele. Ou seja, dar alguma flexibilidade para que a gente consiga produzir edições com mais precisão. E é por isso que essas ferramentas são importantes aqui no Audacity.